é que vocês estão? Parabéns, meu povo, vem cá, pra vocês, meu povo querido, adoro o pessoal de Áries, ó, parabéns pra vocês. Olha eu fazendo mau uso do sino, gente, sempre eu, né, fazendo mau uso do sino, meu Deus do céu, que coisa. Galera que tá caindo aqui agora de paraquedas nesse canal, seja muitíssimo bem-vindo, você aí do outro lado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, feliz aniversário para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe abundantemente, imensamente, enfim, que tudo aquilo que vocês pretenderem realizar esse ano vocês consigam, tá bom? Vamos embora, meu povo, não vai dar certo para todo mundo, tá bom? Então não levem para o coração, não deu certo, descarta, porque às vezes pode estar espelhado, pode estar invertido, e às vezes vem como um conselho mesmo, né? Vem como a espiritualidade manda pra gente aquilo que tá na mesa, a gente é mero intérprete, a gente só vai falar o que tá ali, não é nada pessoal, tá bom? Preciso falar das consultas particulares, que é a razão principal de eu estar aqui na plataforma. Tenho 26 anos de tarô, sou certificada pela certificação Ítalo Marcilli. Tudo isso para entregar para vocês uma consulta particular de excelência, por vídeo chamada Olho no Olho, tá bom? 1h15, 1h30 de consulta que vai te colocar no eixo. Gente, a minha consulta é uma consulta de aconselhamento e direcionamento. Então eu tenho muitas clientes, inclusive, que são psicólogas, psicoterapeutas e se consultam comigo, né? Psicólogos também, né? Não atendo só mulher, obviamente, muitos homens. Hoje em dia eu tenho muito, meu público masculino está crescendo assim absurdamente e fico muito feliz, né? Porque muitos deles falam que me escolheram pela minha objetividade, pela maneira como eu conduzo as leituras no canal. Então, me deixa muito feliz saber que essa galera tá me escolhendo por isso, tá? Áries do meu coração, ão, abriu para vocês. Vamos ver o que é que vem. É a leitura de abertura do mês, a leitura grandona, a leitura que a gente vem trazendo tudo detalhado, recheado. Vamos usar tudo o que estiver ao nosso alcance aí, em termos de tarô, de oráculo, para desvendar a situação que vai cair na mesa, e às vezes pode vir mais de uma situação, não é um assunto só que fica ali batendo o tempo todo, tá? Já aconteceu de vir 2, 3, 4 assuntos diferentes na mesa, e gente, eu não direciono exatamente para um lado da vida, ai, vamos falar de amor, vamos falar de trabalho, não. Você do outro lado vai saber, vamos supor que você veio aqui com o coraçãozinho mais pendendo para o lado de trabalho. Então é só você adaptar a leitura para isso, porque eu deixo ela de um jeito que você pode adaptar. Preciso falar tudo isso no começo, gente. Quem já tá careca de saber de tudo isso é só avançar, tá bom? Vamos lá então? É a hora que eu tenho, né? Que Deus os abençoe, que meu anjo da guarda me conduza para a melhor interpretação e que essa leitura vá para quem mais precise. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesa aberta para Áries, para quem tem qualquer coisa em Áries, enfim, aquilo tudo que eu já falei. E vamos começar com as cartas xamânicas, tá? Dos animais. Adoro esse oráculo aqui. Acho ele muito legal. Ó, a gralha, gente, ó, já veio uma carta porreta, hein? Pera aí, fica aí, não me larga não. Ó, caíram duas, primeiro essa, a águia, fiquem aí. O lobo, meu Deus do céu, fiquem aí, babado. Vamos lá. Já vou falar tudinho pra vocês. Coiote. Gente, aqui tá falando o seguinte, ó, a gralha com o coiote. Tá falando que aqui é um alerta sobre golpe, tá? Você podendo tomar golpe de alguém que até um estelionatário, um bandido, para você ficar de orelha em pé. Tomar cuidado, tá? Gente, não precisa ir muito longe. O ano passado eu tava em atraso com o ano retrasado, eu tava em atraso com uma parcela de um empréstimo que eu tinha feito. E aí eu queria quitar o boleto, né? Gente, por incrível que pareça, a pessoa que estava falando comigo no WhatsApp, ela mandou um boleto falso. Eu não sei como que eles descobrem que a gente tá devendo, mas era tudo da financeira, tudo idêntico, tudo igualzinho, não, tal, mandou o boleto. Eu não desconfiei de nada. Paguei um boleto falso.
Aí tive que pagar de novo. Então, assim, às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem, acontecem. Então aqui tá falando, cuidado com o golpe esse mês, tá? Outra interpretação aqui é a seguinte, tá? Áries, é um mês para você pensar mais nas questões do alto, nas questões do espírito, para você fazer uma avaliação da sua vida de uma maneira mais elevada, sob um prisma mais elevado. Como assim, Renata? Como assim? Sabe quando você se pega pensando demais só nas questões do dia a dia, nas correrias que a gente tem que fazer, e a gente esquece, por exemplo, de fazer uma oração. A gente esquece de que existe uma vida espiritual para além da vida cotidiana, material, do corre-corre do dia a dia, tá bom? Eles falam o seguinte aqui na carta do lobo, você sabe que você precisa se conectar mais, né? Então, coloque em prática esse mês isso. Pode ser que até você se conectando mais com orações, você escape desse possível golpe aqui? Sim, tá? Vamos ver o que mais. A libélula fala de ilusão, a pessoa vai tentar enganar vocês, gente. Aqui a gente tá falando de golpe e não é uma coisa óbvia, que você vai bater o olho, você vai falar, isso aqui é golpe, não. Vai ser super bem engedrado o negócio, tá? Às vezes é até pessoa conhecida, de repente nem é desse jeito que eu falei pra vocês, que eu tomei o golpe do boleto, tá? Às vezes a gente tá falando de pessoa próxima, você tomar uma rasteira de pessoa próxima, que te ilude, que te engambela. Gente, meu nariz, eu tenho desvio de septo e às vezes tranca, ó, só na base disso aqui, só um minutinho que eu vou pingar, eu já falo. Então, assim, que eu tava falando pra vocês, a carta da libélula, aqui com a gralha e o coiote, ó, tá falando o seguinte, pode ser que de repente é uma pessoa próxima e que vai te iludir. Pode ser em várias situações, pode ser no trabalho, pode ser de repente no amor, você conhece uma pessoa e toma um golpe, tá bom? A pessoa pede um dinheiro emprestado pra você, eu falei conhece, não, às vezes é uma pessoa que você já tá há algum tempo e você tem assim uma certa confiança, mas é uma pessoa filha da pi, né? Então cuidado, porque a gente tá falando de ilusão, a gente tá falando de uma pessoa, nossa, caiu um monte, a gente tá falando de uma pessoa que ela vai te iludir, como a gente diz aqui no interior, ela vai te engambelar, sabe? Então você tem que estar fortalecido no teu espírito, que é a águia. Ó, o morcego. Gente, cuidado, tá? Porque para alguns pode ser alguma perda grande. Então cuidado com dinheiro, sabe? Principalmente, não empresta, cuidado com coisa que você vai assinar. Ó, alce americano. Porque assim, se isso acontecer, vai te derrubar, sabe? Vai te derrubar bastante, assim, depois você vai ficar malzão, falando, puxa, como que eu caí nisso, sabe? Como que eu me deixei engambelar? Mas é porque a pessoa é boa de iludir, né? De ludibriar. E aí depois, para vocês se reerguerem, eles estão mostrando aqui que não vai ser fácil. Pode ser uma pancada grande para alguns. Alce, aqui fala, ó, saiu o alce americano, depois o alce. Aqui, ó, o alce sozinho. Vocês vão ter que tomar uma atitude. Para muitos a coisa vai ser tão séria, não vai ser uma perdazinha qualquer. A coisa vai ter um impacto mais forte a ponto de vocês terem que tomar uma atitude mais séria em relação à pessoa, tá? Então fiquem de olho, isso aqui tá vindo como alerta, tá bom? Gente, vamos de oráculo de Delfos, que é o que eu falei, pode vir uma outra situação completamente diferente. Então, de repente as cartas xamânicas começaram com esse aviso para alertar uma galera aí, uma turminha que tá nesse grupo, tá bom? E agora a gente vem com outra coisa no oráculo de Delfos. Adoro o oráculo de Delfos.
Música do Cazuza na cabeça. Peguei a carta dos dados, né, do tarô, do tarô do baralho cigano do Lenormand estendido. Aí me veio aquela música, né? Saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Que coisa, né? Como que a cabeça é? Você pega uma carta, puf, assim, e aí lembra de uma música. A mente da gente é uma loucura, faz umas conexões, uns links. A arte. Gente, a arte aqui, ó, normalmente eu interpreto essa carta não como a arte, a expressão artística, sabe? Porque fica uma coisa muito fora. Mas para a maioria da galera, a arte, ela sai como ofício. A arte como seu ofício, a arte como seu trabalho, sabe? É claro que alguns podem ter o sentido artístico mesmo, mas para a maioria da galera, a maioria esmagadora é a arte como ofício, a arte como trabalho. Então vamos ver o porquê que tá aqui, tá? A ociosidade. Muitos de vocês estão parados, estão desempregados. Os sonhos, e o sonho é voltar a trabalhar. Ou às vezes você não está desempregado, mas vamos supor que você é uma esposa que tirou um tempo para se dedicar à família, aos filhos, e agora o teu sonho é voltar para o mercado de trabalho, tá? Tipo assim, Renata, eu preciso voltar, tá? Preciso mesmo, não tá me fazendo bem mais ficar em casa, agora eu já tô com os filhos aqui, felicidade. Isso vai me dar alegria, vai me dar felicidade, eu preciso realmente voltar. Aqui, gente, eu tô vendo o seguinte, uma galera, aqui não é uma questão de desemprego não, tá? É uma questão de uma galera que teve que parar para cuidar de alguma coisa e que agora sente uma necessidade imensa de voltar a trabalhar para voltar a se sentir bem, para voltar a se sentir útil, para ter alegria, sabe? Para ter felicidade. Ou até pode ser também uma situação de desemprego que vem também atrelada à questão de você se sentir útil e feliz, não só de você ganhar dinheiro, não, eu tô desempregado e preciso de dinheiro, não é só isso, é algo a mais, sabe? Então o trabalho aqui, ele vem como um agregador de felicidade na sua vida, como um sonho que se realiza. De repente pode ser muitos de vocês podendo viver da arte de vocês e isso vai dar ainda mais alegria? Pode, tá? Porque saiu a carta da arte. Eu interpretei a arte como ofício, mas pode ser a arte gerando dinheiro para vocês, tá bom? A arte como arte mesmo, mas também como ofício, como o seu trabalho. Vamos supor, uma pessoa que toca numa orquestra. Vamos supor, ela é violinista numa orquestra, tá bom? Então ela tá realizando o sonho dela com a arte dela, né? E trabalhando. Então assim, para muitos que aprenderam alguma arte, pode ser que tenha chegado a hora de você colocar isso em prática e começar a viver disso, tá bom? Nossa, caiu em cima da caminha dos meus gatos, eu vou aceitar, porque não foi no chão. Time do amor, gente. Pode ser que muitos de vocês já estejam trabalhando com isso de maneira tímida, tipo assim, Renata, olha, se for um instrumento musical, eu já toco assim em alguns lugares, tal. Já começou isso de maneira
tímida, sim, mas já começou, sabe? Você já tá começando a fazer alguma coisa. E é uma coisa que vocês gostam muito. Tá demorando muito, caiu um monte. Tá demorando muito pra cair, gente, eu vou cortar, tá bom? Vou dividir. A escolha na ociosidade. Olha, gente, aqui eu sinto que vai mais para algumas mulheres, tá? Que vão ter que fazer uma escolha assim, ó. Ou eu continuo, sabe, cuidando da casa, dos filhos, ou eu mergulho no mercado. Não vai ser uma decisão fácil. Mas a maioria de vocês tem um sonho de voltar a fazer tal coisa. Ah, Renata, eu quero tanto, sabe, voltar a trabalhar, eu quero tanto voltar a, a tocar tal instrumento, ou a pintar, a cantar. Só que para você voltar a fazer isso, você vai ter que deixar alguma coisa, tá? Você vai ter que fazer uma escolha. É o que eu falo, gente, para cada escolha uma renúncia, né? Aqui não vai dar para você fazer as duas coisas. Então você vai ter que optar, você vai ter que escolher uma. A indiscrição. Engraçado, tem gente próxima de você que tá muito curiosa acerca dessa sua escolha, dessa sua tomada de decisão a respeito disso, sabe? Presta atenção, ô Ares. E é assim, é uma curiosidade, é uma bisbilhotação pura e simples na tua vida. O presente. Gente, o presente nos sonhos e na felicidade. Pode ser que esse sonho se realize, que isso que você quer tanto, ou esse emprego, ou essa coisa, aconteça de uma maneira inesperada, como alguém te fazendo uma oferta, sabe? Falando, olha, Ares, você quer isso? Tá aqui, né? Eu tenho uma vaga para você, eu tenho uma oportunidade para você, e vem como um presente que te deixa muito feliz, ó. Então, assim, se você está realmente procurando, vamos supor que você esteja nessa fase de procurar emprego, começa a falar para todo mundo, sabe? Uma formiguinha aqui, tá? Então, começa a falar pra galera, começa a falar, gente, eu tô procurando, eu quero voltar, tá? Porque vai aparecer alguém que vai te ofertar isso, vai aparecer essa oportunidade. Vamos de tarô. Gente, se for qualquer outro sonho que você quer realizar, sabe? Aqui tá falando que é alguma coisa que não tá distante de você, que você vai ter que fazer uma escolha, né? Para você poder... É uma coisa que não tá distante, mas que depende de uma escolha. Olha, é um sonho que tá próximo, mas para eu realizar isso, Renata, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Vamos supor que você é mãe, que você tem seu filho aí, já na faixa dos 4 aninhos, aí você fala assim, ai, Renata, eu acho que agora chegou a hora de eu voltar para o mercado, mas meu coração tá dividido, porque eu vou ter que colocar na creche ou na escolinha, né? Também é uma questão que caberia aqui. E aí a família aqui na indiscrição fica te enchendo o saco, fica querendo saber demais, né?
Então tenta preservar a sua vida, sua intimidade, sua privacidade, né? Viu só como veio um assunto completamente diferente aqui no Oráculo de Delfos? Vamos ver agora no tarô. Por isso que eu sempre falo, fique até o fim, né? Fundo do maço, 7 de ouros. Ai, Renata, parece que o negócio não vai. Eu planto, o negócio não vai. Tô aqui esperando. Tô aqui na expectativa, sabe? Da colheita. Vamos ver por que tá aqui, essa situação. Cinco de copas. Gente, pode ser que muitos de vocês estejam arrependidos por ter deixado uma situação quando ela estava quase para florescer. Aí você tá aqui numa tristeza danada, num arrependimento, falando, se eu tivesse insistido um pouco mais aqui, ó, teria dado certo. Mas não adianta a gente ficar pensando no si, né? No arrependimento, naquilo que não se realizou. Realmente, aqui tem uma situação que você acabou virando as costas num momento em que estava quase para dar certo. Se você tivesse tido um pouquinho mais de paciência, insistido um pouquinho mais, você teria visto essa coisa florescer, essa coisa dar certo. E agora parece que você meio que se pune por causa disso. Sabe quando você fica, ai meu Deus do céu, se punindo, se chicoteando. Ai, Renata. E não tem como, né? Aqui não tem mais jeito de você, nessa coisa específica, não tem mais o que fazer. 4 de copas, 5 e o 4. Você tá numa tristeza do jeca, como a gente diz aqui, o Áries. Meu Deus do céu, Renata do céu, eu desisti do negócio quando o negócio tava na boca da botija. Agora eu tô assim numa lamentação que eu não consigo sair dessa energia de tristeza, de arrependimento, de ficar matutando. Mas, gente, dá uma olhada nessa carta do 4 de copas, tá? Decepção, aqui no 5, sabe? Arrependimento pra caramba. Eles estão falando o seguinte, Áries, presta atenção. Você tá aqui, ó, super chateado, com as pernas cruzadas, olhando pra baixo, tá bom? Olhando para as 3 copas que não deram certo, que, pô, foi a minha decepção. Só que vocês estão vendo que tem uma mãozinha com uma fumacinha aqui, ó, mostrando uma taça para vocês, falando assim, olha para isso aqui, Áries. Tem uma coisa aí na tua frente nova que você não tá vendo. Você tá chorando as pitangas aí por causa desse negócio que você virou as costas e tava quase dando certo? Só que tem uma outra coisa que a gente tá querendo te mostrar, que tem um baita potencial e você não tá prestando atenção porque você tá choramingando aqui, ó. Gente, depois que eu mudei, assim, meu pensamento, eu era muito assim de ficar pensando na morte da Bezerra. Olha eu hoje com os meus ditados da avó. E pensava, putz, grila, o que eu fui fazer? E não sei o que, e ficava com aquilo. Agora, o que acontece? Não deu, não era pra ser, tá bom? Tem essa mãozinha aqui estendendo essa taça pra vocês, olha, garra nela e fala, vem cá, me dá que eu quero. Aqui, 10 de ouros, garra nela que vai dar certo, garra nela que vai ser bom. Papai do céu tirou uma coisa de você para te dar outra muito melhor, que é um 10 de ouros, ó. Você tinha uma expectativa aqui no 7,
que você acabou virando as costas para ela e depois você ficou arrependidão aqui no 5, ó. Só que eles estão falando o seguinte, Papai do Céu tá te mostrando, Áries, outra. Eles estão, é como se tivesse falando assim, ó, eu arranquei aquilo, tá? Eu fiz você virar as costas. Por quê? Porque tem outra coisa que é mais legal, que é melhor, que é o quê? O 10 de ouros. Se você aceitar essa que eu tô te dando aqui, ó, o que vem pra você é muito mais legal. Vamos ver o que mais? O mago! Gente, o 10 de ouros com mago. Você vai ter uma capacidade enorme. É Deus te dando possibilidades, ferramentas, tudo que você precisa para você fazer o que você precisa. Oito de espadas. Vem cá. Só que você está se sentindo amarrado num negócio que não existe. Uma coisa que você criou na tua cabeça. Tá? Papai do Céu quer te soltar disso. Você está se sabotando aqui no 8 de espadas. Tá bom? Deus está querendo te mostrar uma coisa e parece que você... Tá vendo que a pessoa tá vendada e ela tá amarrada com os panos meio frouxos, assim, que ela conseguiria facilmente sair dessas ataduras aqui que ela tá envolta, tá? É uma prisão ilusória, como a gente costuma dizer do 8 de espadas, uma prisão mental, né? Você não tá conseguindo enxergar esse 4 de copas aqui, com essa taça que Papai do Céu tá mostrando para vocês. Fala, olha para ela e você vai conseguir realizar coisas que você nem imaginava. Mas precisa perder o medo, né? Precisa perder o medo, porque de uma certa forma, esse 8 de espadas, ele fala também de um medo. É melhor eu ficar aqui amarradinho do jeito que eu tô, ó. Gente, 6 de copas, tá? O que tá te amarrando, o que tá te prendendo é uma questão do passado, tá bom? É uma questão do passado. Você precisa abrir mão disso. Se você conseguir abrir mão disso, se você conseguir deixar essa coisa do passado passar, esse 4 de copas, essa mãozinha estendida para você, ela vira o quê? Ela vira um 10 de ouros. Pode ser qualquer coisa que você esteja agarrado e com medo de soltar em relação ao passado, tá? Que você tá com uma dificuldade enorme de enxergar ou mesmo de aceitar, né? Porque quando tem venda nos olhos é uma dificuldade de enxergar ou de aceitar. E é algo referente ao teu passado recente ou um passado que você arrasta aí às vezes por muito tempo, não importa. É um passado recente ou não, que te mantém preso, que te mantém encarcerado e impede você de crescer. Pode ser uma pessoa, uma situação, tá? Mas se eu pegar o 7 de ouros aqui em cima, o que eu vou falar para vocês, tá? Fazendo uma outra interpretação aqui com essas cartas de baixo. Se você tá na expectativa de que esse passado ele vai virar uma coisa boa e você vai se soltar aqui desse 8 de espadas, não tem essa expectativa, tá bom? Por quê? Porque o 5 de copas tá falando, virou as costas, tá virado e o que Papai do Céu quer mostrar para você é algo muito melhor. Desatarraca desse 6 de copas aí, que é essa situação do passado que você tá arrastando. Se você nutre expectativa em relação a ela, o que eles estão falando? Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai acontecer. Você vai ficar olhando aqui, ó. E não vai virar.
Gente, tem um 10 de ouros com um mago na mesa, tá? Se você abrir mão dessa pessoa, dessa situação, desse negócio e falar, tá, vai embora. O que vem é tão melhor, só que você precisa perder o medo, a insegurança. A impressão que dá é que você fala, ai meu Deus, mas será que se eu deixar isso ir, será que eu vou conseguir ficar bem? Claro que vai ficar melhor ainda. A carta do julgamento. O julgamento está falando o seguinte, com essa combinação que está na mesa. Se você está esperando que essa pessoa mude, não vai mudar. Essa situação que você está vivendo, que ela mude, não vai mudar. E se você continuar nela, você vai repetir o passado. Lembra que eu falei que eu pensei na música do Cazuza, que eu peguei a carta aqui dos dados? Eu vejo o futuro repetir o passado. Pois é isso que eu vi aqui na carta do julgamento. Eu vejo o futuro repetir o passado. Não caiam nesse erro. Não caiam nesse erro. Tá bom? Por quê? Porque vocês têm um mar de possibilidades. Só que se vocês insistirem nisso, paf, vai dar com os burros na água. Tá bom? Por quê? Porque a pessoa, a situação, seja lá o que for, que você tá na expectativa, aqui, de mudança, de novidade, não vai acontecer, tá? O que vai acontecer é você agarrar essa taça do Ás de do 4 de copas aqui, que a vida tá te ofertando, agarrar nela, tá? E ó, o que tem pra você? Um 10 de ouros. Tem você se realizando, tem você se completando, tem você ficando felizão da vida. Tá bom? Galera, um beijo, um queijo, até a próxima, tá? Feliz aniversário de novo. Tenho pessoas queridíssimas de Áries na minha vida, inclusive uma das minhas melhores amigas que enche dos dedos de uma mão. Eu tenho 5 pessoas na minha vida que são, assim, maravilhosas, inclusive uma delas é a Ariana, né? A Fabiana, um beijo pra ela. Logo, dia 13 vai ser aniversário dela. E uma pessoa que eu carrego, assim, no meu coração pra sempre. Vocês são maravilhosos, são pessoas que têm uma alegria contagiante, um coração enorme, enfim. Meu cunhado que faleceu também era de Áries, eu amava ele de paixão. O Valtinho era a alegria em forma de ser humano. Então, parabéns para vocês, tá? Que são pessoas, assim, amáveis. Tem gente que fala, né, de que vocês têm pavio curto, que isso e aquilo outro, mas o lado engraçado de vocês, o lado luminoso, de alegria, é tão bonito, né, e tão pouca gente fala disso. Fiquem felizes, fiquem bem, né, eu espero que essa situação aqui que tenha saído, tenha valido de alguma coisa aí para quem ficou até o fim assistindo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, um queijo, esqueci do um beijo, um queijo. A Mila veio falar aqui. Um beijo, um queijo, um cafezinho bem quentinho e um bolinho de fubá. Você tava comendo ração? Você tá lambendo os beicinhos? Fala oi lá pra Áries. Fala tchau, Áries.